Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia. E esse aqui é o quadro Felipe Responde. Eu sempre deixo aí posts na comunidade para vocês mandarem perguntas aleatórias para mim. E essa semana eu também deixei uma caixinha de perguntas no Instagram. Então se você não me segue nas redes sociais, me siga lá, @ofelipebarbosa, tanto no Instagram quanto no Twitter. Porque eu vou começar a selecionar essas perguntas de vocês mais das redes sociais do que aqui do YouTube de fato, para os próximos vídeos desse quadro. Bora lá então responder as perguntas de vocês. Mari, como de costume, vai ser a minha porta-voz aqui hoje, então, meu amor, por favor, leia a primeira pergunta. A primeira pergunta é do David Angelo. Ele perguntou o seguinte: algum dia você vai contar aquele episódio meio sobrenatural que aconteceu com você? Eu já contei, não? Eu já contei em live. Foi. Né? Eu já contei esse episódio numa live aqui do canal, nem sei se ela está salva. Já contei esse episódio também numa live de Halloween do Toga Voadora. Então assim, eu vou contar resumidamente. É uma história que para ser contada com todos os detalhes leva certo tempo. Mas resumidamente, quando eu tinha 10, 11 anos, eu e minha família nos mudamos para a cidade de Patos de Minas. E na casa em que moramos lá, eu passei por algumas experiências estranhas, porque a casa tinha um porão e o meu quarto ficava bem perto desse porão. E assim, pra quem é brasileiro, ter um porão em casa já é algo super esquisito. E o meu quarto era o mais afastado de todos. O quarto dos meus pais e o das minhas irmãs eram bem próximos, mas o meu ficava mais longe. E talvez isso já me desse aí um pouco de medo por dormir perto da entrada do porão. Começaram a acontecer então episódios um tanto bizarros, onde toda noite eu acordava e não conseguia dormir, andava pela casa e começava a ouvir vozes de crianças falando comigo e tentava chegar até o quarto dos meus pais, mas não conseguia. Alguma coisa me bloqueava e me impedia de chamar os meus pais. E aí eu voltava pra cama, mas sentia que tinha alguma coisa me impedindo de dormir. Isso aconteceu por várias semanas, por várias noites seguidas, e todo dia pela manhã eu não lembrava que isso tinha acontecido. Eu só me recordava que isso vinha acontecendo repetidamente quando era noite de novo e eu dormia, e no meio da madrugada acordava ouvindo essas vozes, tentando chamar meus pais e não conseguindo. Até que chegou num dia em que minha mãe viu isso acontecendo comigo. Ela me viu em pé, achou que eu tava um tanto sonâmbulo, né? E felizmente em 3 meses mudamos daquela casa, que era bem bizarra. Tem mais detalhes aí, mas resumidamente foi isso que aconteceu. Dinossarte perguntou: você tem R$1 milhão, mas só pode gastar com coisas com a inicial do teu nome. O que compra? Com as iniciais do meu nome? Nossa, o que eu posso comprar com a letra F? Eu posso comprar... Eu ia falar uma Ferrari, mas eu nem sou tão fã de carro. Mas... Você podia me presentear. Posso te presentear com uma Ferrari, né? Sei lá, dá pra comprar um outro Felipe, porque é isso que eu preciso pra me ajudar no trabalho, porque... Só um pra ler os livros, escrever os roteiros, escrever os livros, tá difícil. Mas acho que isso aí eu não encontraria em qualquer loja. Mais alguma coisa com F? Não consigo me lembrar de nada. F. Eu só penso em comidas com F. Farinha, feijoada, fricassê. Eu não gastaria R$1 milhão em fricassê. Fricassê é muito bom, mas tudo bem. Eu compro várias Ferraris aí. Quantas Ferraris dá pra comprar com R$1 milhão? Não sei nem quanto custa uma Quanto Ferrari. custa uma Ferrari? Custa mais que R$1 milhão? Pode ser que sim, hein? Pode ser que Só sim, né? Talvez só uma Ferrari, então. R$1.480.000. Dá pra comprar meia Ferrari. Eu inocente aqui achando que ia comprar uma Ferrari. A Ferrari custa R$1,5 milhão quase, né? Então assim, eu compraria aí... Dá pra você comprar uma Ferrari usada. Eu compraria uma Ferrari usada, então, tá bom? E aí não preciso nem comprar um fricassê. Uma Ferrari usada e um fricassê aí de R$30, beleza? O Morph _ Herói mandou assim: dos 3, qual o seu preferido? Drácula, de Bram Stoker, Frankenstein ou O Médico e o Monstro? Frankenstein é uma das histórias de horror clássico que mais tem significado pra mim. E eu acho a Mary Shelley incrível com toda a crítica social, crítica sobre o homem que ela coloca nas palavras dela. A Lua Marina perguntou assim: como você teve a ideia de criar o seu canal do YouTube? A ideia para criar o meu canal surgiu mais como uma necessidade da minha carreira de escritor. Hoje em dia a gente sabe que quase ninguém vive só de escrita no Brasil, então você sempre precisa de um meio para conseguir divulgar os seus livros, divulgar suas histórias. Então eu pensei que ter um canal no YouTube onde eu pudesse falar de histórias de fantasia como um todo, que é o que eu gosto de escrever, seria um ótimo meio aí de poder divulgar as minhas próprias histórias também. E eu posso dizer que esse último mês de janeiro foi o mês que eu mais senti isso, porque o pessoal do Clube do Livro lá do Telegram escolheu o meu livro, Os Quase Completos, para ser a leitura do mês. Esse vídeo aqui vai
ser lançado, inclusive, no dia da última live, onde a galera vai falar pra mim todas as últimas considerações que tiveram sobre o livro. Então, assim, esse mês com o Clube do Livro foi um mês muito especial pra mim. Me fez ter mais certeza de que ter criado um canal no YouTube foi algo que com certeza valeu a pena. O Rafael Canto Albarrão perguntou: como tá o seu primeiro filho, Lucifer? Ele tem muitos ciúmes da Sabrina? Pra quem às vezes não me acompanha no Instagram, Lucifer é um urso de pelúcia gigante com face demoníaca que a minha mãe comprou quando eu era bebê, né? A minha mãe tinha vários ursos de pelúcia um tanto bizarros e ela decorava meu quarto com todos eles. E aí rolou toda aí uma série de stories, né, e posts no Instagram, na época em que eu e Mari ficamos de quarentena lá em Uberlândia, em Minas, com a minha família. Então, assim, para aqueles do Instagram que estão com saudades de Lucifer, ele está bem, né, está com a minha mãe, e na verdade ele não tá com tanto ciúmes da Sabrina, porque a Sabrina veio pra São Paulo, né, então ele tá aproveitando a casa lá em Uberlândia só pra ele. É o novo filho da minha mãe, né, minha mãe passeia com ele, conversa com ele, então é isso aí. Minha mãe tá preenchendo a falta da Sabrina com o Lucifer. Sua mãe vai te matar. Ela vai me matar nesse vídeo. Um beijo, mãe. O Luiz F. Jr. 25 mandou assim: estou escrevendo um livro. Queria saber como funciona o mercado literário, editoras, agentes, etc. Bom, o mercado literário no Brasil atualmente funciona assim, ruindo e caindo lentamente. Tô zoando. Não tô zoando. Infelizmente, o mercado literário no Brasil sempre foi uma área muito difícil e arriscada. E, gente, atualmente, depois da pandemia, tá mais complicado ainda. Mas querendo passar aqui uma inspiração positiva, não só pra vocês aí, leitores e futuros autores, mas pra mim também, uma coisa muito massa que eu enxergo hoje em dia é que os escritores não são mais dependentes de editoras para se publicar. Hoje eu enxergo então plataformas como a Amazon como um meio muito interessante de você conseguir divulgar o seu próprio trabalho. Então, Luiz, dentre as várias dicas que eu poderia dar para você, eu acho que as duas principais seriam as seguintes: foca na sua escrita e em escrever algo que você realmente acredita que tenha qualidade, e foca também nas redes sociais. A internet hoje é o caminho. Hoje em dia as coisas são vendidas pela internet e a arte chega nas pessoas através da internet. Essa ideia é algo com o qual as pessoas têm muita resistência, mas assim, não dá para resistir a ela. O mundo hoje funciona assim e a gente tem que se adequar a isso. E inclusive deixem aqui nos comentários depois se vocês têm interesse num vídeo desse quadro Felipe Responde, direcionado 100% para perguntas relacionadas à escrita, a livros, a carreira de um escritor. É algo que muitos de vocês me pedem de vez em quando e eu quero saber quem mais aí nos comentários tem interesse sobre um vídeo nesse formato. A Bibi Meirelles mandou: Team Jacob ou Team Edward? Só pra colocar Crepúsculo na roda. Ó, eu sou Team Bella precisa de terapia antes de conseguir se relacionar com os três. Mas eu li Crepúsculo na minha adolescência, não tenho vergonha de falar isso. E na época que eu li, eu achava que tinha muitos problemas no relacionamento da Bella com o Edward, mas ainda assim eu achava o relacionamento dela com o Jacob mais problemático, porque, na boa, eu não tinha paciência pro Jacob. Eu achava ele um moleque muito imaturo que, queria o tempo todo ficar passando raivinha lá no Edward. Quando ele tenta fazer a ceninha lá de que vai se matar e que acaba convencendo a Bella a ir lá em Eclipse e beijar ele, não tenha paciência. Sou o time Bella vai fazer terapia, os outros dois precisam de terapia também, mas depois que a Bella tiver passado pela terapia, pode ficar com o Edward aí e ser feliz pra sempre. A Eduarda _HP perguntou: qual o seu filme preferido da vida? Sempre que alguém me pergunta isso em lives ou vídeos, eu sempre digo, eu tenho muita dificuldade em escolher algo preferido, e dependendo do momento da vida que você me pergunta, a minha resposta muda. Mas atualmente eu acho que eu posso dizer que é O Labirinto do Fauno. O Nicolas 382 perguntou: qual é o melhor filme da Annabelle? Na minha opinião, o 2, né? Sei que muita gente não gosta, nenhum dos Annabelle chega aos pés de Invocação do Mal, 1 e 2, mas entre os três eu acho que o 2 é o melhor. O Orfeu perguntou o seguinte: que tipo de música você gosta de ouvir? Qual a melhor trilha sonora de filme pra você? Eu não julgo nenhum tipo de música, né? Acho que todo tipo de música é válida, mas pra que eu goste de ficar ouvindo uma playlist, músicas pra mim normalmente tem que ter letra, e eu gosto muito de letras tocantes, porque eu acho que eu sempre acabo imaginando músicas em cenas de livros ou filmes que eu crio na minha cabeça. Então eu gosto muito de MPB por causa disso. Inclusive eu acho que as duas músicas que eu lembro que agora mais tocantes pra mim em questão de letra e melodia são Dom Quixote, do Engenheiros do Havaí, e 100 Mandamentos, do Oswaldo Montenegro. Um dia eu ainda vou ter um filme adaptado de um dos meus roteiros ou livros com uma dessas duas músicas aí na cena final. E respondendo aí a segunda parte da pergunta, de filmes que já existem, uma das melhores trilhas sonoras pra mim é de um filme que eu não gosto tanto. Eu acho
acho o filme um tanto ruim, mas eu acho a trilha muito boa, que é o Rei do Show. Eu acho aquelas músicas incríveis, elas conversam muito comigo e de vez em quando eu gosto de ficar ouvindo aquela playlist no repeat eternamente. O Bu Tavares perguntou assim: se o Pennywise aparecesse para você, em qual criatura você acha que ele se transformaria? No meu ensino médio. Sim. O Anderson Silva Batista perguntou: com quantos anos a gente começou a namorar? Quando a gente ficou noivo e quando a gente vai casar? A gente começou a namorar em 2014, quando eu tinha 18 anos e a Mari tinha 20. Nós ficamos noivos depois em janeiro de 2017 e desde 2017 a gente tá tentando casar. Só que assim, vocês aqui do YouTube sabem que a gente tinha o casamento marcado pro ano passado, ele teve que ser adiado por conta da pandemia, tanto que a gente fez o projeto VDC, que era para arrecadar dinheiro pro casamento, com maratona de vídeos e tudo mais. E bom, o casamento, né, a cerimônia em si ainda não aconteceu. E nossa pretensão é que aconteça aí no futuro, onde as pessoas já estejam vacinadas e a gente possa reunir a galera toda. Mas como tava muito difícil esperar todo esse tempo, eu e Mari acabamos nos casando no civil. Então atualmente, aos olhos da lei, nós somos casados, mas a gente ainda quer fazer o nosso casamento, a nossa cerimônia, com uma live aqui no YouTube, assim como a gente tinha prometido pra vocês, e não só por vocês, né, mas é porque é o nosso sonho desde sempre, tanto eu quanto ela sempre sonhamos com um casamento que fosse bem a nossa cara, e eu espero que a gente possa realizar esse sonho aí em breve. O Android, ou a Android Laboratório, mandou assim: eu tenho uma pergunta bem cabulosa e polêmica. Eita, nós! Você é que tipo de pessoa? Uma pessoa que lê um livro ou obra que o autor é polêmico ou possui ideias horríveis, com um olhar crítico e cauteloso, ou uma pessoa que não lê ou consome obra nenhuma se o autor tem ideias preconceituosas e polêmicas, mesmo que tanto o autor quanto o livro seja influente e tenha um peso histórico gigante, tipo Lovecraft, né? Minha opinião, toda obra deve ser lida com cautela e deve ser lembrado que antigamente certas ideias eram normais, mas hoje não colam, e que é muita prepotência achar que você nunca terá ideias datadas ou preconceituosas no futuro. Então, Android, eu acho que a sua opinião já se aproxima muito da minha resposta. Eu sou completamente contra essa cultura do cancelamento que existe hoje em dia. Eu acho que tudo na vida se resolve através do diálogo, né, de troca de ideias. Então eu sempre acho que autores que foram problemáticos quando eram vivos, como H.P. Lovecraft, Monteiro Lobato, Hugh Lofting e vários outros, podem sim e devem sim ser lidos hoje em dia, porque a gente precisa debater aquelas obras e discutir juntos o que havia de errado naqueles escritos, saber filtrar o que tem de bom ali e discutir o que tem de ruim. É claro que eu acho que existem casos onde a situação é um pouco mais complicada, quando os autores ainda estão vivos e insistem sempre em não entender que estão errados, como é o caso aí da J.K. Rowling, né, o caso mais famoso. A gente nunca vai conseguir anular Harry Potter das nossas vidas. Quem cresceu lendo Harry Potter sempre vai se lembrar e se inspirar na história, no universo, mas no caso da J.K. Rowling, ela não só teve várias atitudes transfóbicas, preconceituosas e problemáticas nos últimos anos, como todas as vezes em que as pessoas tentaram mostrar pra ela que ela estava sendo preconceituosa, que ela estava errada, ela nunca reconheceu, sempre bateu o pé e continua sendo problemática até hoje. Então aí já é um exemplo de autora que, se vier lançar outros livros, eu não vou ter vontade de comprar os livros pra ler, porque eu já não consigo mais apoiar ela enquanto artista. Mas ao mesmo tempo eu não vou sair por aí cancelando quem comprar os livros da autora, porque quem sou eu pra cancelar alguém? Então acho que isso aí é uma pergunta que todo mundo deve se fazer sempre. Quem sou eu pra cancelar uma pessoa? Vamos sempre tentar manter as coisas na base do diálogo, na troca de opiniões e no respeito principalmente. O Nicolas Cardial perguntou o seguinte: pizza ou coxinha? Por que escolher entre os dois? Vamos comer os dois juntos. Aqui em São Paulo não tem pizza com borda de coxinha? Tem. Coloca aí na edição a imagem. Pizza com borda de coxinha, gente. Faltam só 2 perguntas pra eu responder. Se você tá aqui é porque você tá gostando do vídeo, então não esqueça, pra apoiar o meu trabalho, deixa o seu curtir aqui, compartilha o vídeo com os seus amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. O Leandro Barros perguntou o seguinte: você julga quem assiste BBB? Está assistindo essa
edição com quem você mais se identifica e quem te dá mais ranço. Eita, nós! Respondendo por partes, então, eu não julgo quem assiste Big Brother. Na verdade, eu cheguei num estágio da minha vida onde eu não julgo quem assiste nada, sabe? Gente, eu acho que as pessoas têm que ser felizes pra assistirem o que quiserem, porque eu já tive a minha época, uns 4 anos atrás aí na minha vida, onde eu não assistia Big Brother, falava que era alienação e tudo mais. Gente, tem momento pra tudo na vida. Tem momento pra você ler Machado de Assis, tem momento pra você assistir Big Brother, e está tudo bem. Eu não tinha costume de assistir ao programa até o ano passado. O ano passado eu comecei a assistir porque eu achei uma edição muito boa, muito divertida. Então esse ano eu estou assistindo Big Brother sim, junto com a Mari. Confesso que eu tô achando essa edição meio chata, porque, nossa, tem umas pessoas naquela casa muito insuportáveis. Eu acho que eu já posso começar respondendo ali quem que eu tenho ranço, né? Do Fiuk. Desculpa aí, fãs do Fiuk, mas nossa, gente, que cara chato. E assim, eu acho que eu tive ranço de todas as pessoas que ali em algum momento quiseram cancelar alguém, sabe? Aquilo que eu tava falando agora, há 3 minutos atrás, de cultura do cancelamento. Gente, eu fico muito abismado de ver como eles entraram naquela casa falando que estavam todos com medo de serem cancelados e de repente tá lá a galera toda cancelando todo mundo. Então assim, Fiuk e Carol Conká pra mim são as pessoas daquele programa da qual realmente criei um desgosto infinito. E assim, eu confesso que eu tenho até um pouco de dificuldade em saber quem seria a pessoa com quem eu mais me identifico. Mas eu acho que assim, eu não me identifico 100% com essa pessoa, mas eu acho que eu entendo alguns aspectos do que tá acontecendo com a Juliette. Acho que talvez a Mari vai entender isso em mim. Por mais que às vezes possa não parecer pra vocês que sempre me veem num vídeo todo editado ou em lives onde eu sigo um roteiro que eu escrevi e preparei, na minha vida pessoal eu tenho certa dificuldade em me expressar oralmente. Às vezes é um pouco pelo meu sotaque de Minas, às vezes é um pouco pelo meu tom de voz que é sempre muito alto, e às vezes porque o meu cérebro nunca consegue acompanhar o que eu tô falando e eu sempre acabo trocando palavras no meio da frase, falando coisas que eu não queria dizer. E eu já sofri muito com isso na vida. Na época da minha adolescência na escola, foi uma época onde eu tentava me manter muito calado pra não ser rebatido, pra não ser reprimido pelos outros. Então assim, por mais que a Juliette muitas vezes irrite as pessoas com o jeito dela, eu enxergo ela como uma pessoa muito espontânea e realmente enxergo que quando ela fala mais do que devia, ela não tá fazendo intencionalmente. Então acho que as pessoas naquela casa deviam assim, abrir mais o coração e estar dispostas a ouvi-la, né, e dialogar com ela. Mas só mais um comentário, você é prova do que eu tô falando. Quando você não é de São Paulo, você muda pra uma cidade desse tamanho e você tem um jeito diferente de falar e se comunicar, você sente muito como isso dificulta o seu relacionamento com as pessoas. Inclusive assim, as pessoas costumam dizer que o sotaque mineiro, né, o jeito que a gente conversa, faz com que as pessoas às vezes achem que a gente é sempre fofinho, né, doce, que a gente nunca vai se alterar e ficar nervoso. E tanto eu quanto o Mário já passamos por experiências de pessoas aqui que se aproveitavam às vezes do jeito manso que a gente falava e tentaram ser arrogantes, tentaram mandar na gente. Então, pessoas do Brasil, do mundo, estejam abertos para diferentes tipos de linguagem, para diferentes tipos de sotaques. Comuniquem-se, né? Eu acho que a mensagem principal aqui desse vídeo é diálogo. Dialoguem e não cancelem ninguém. A última pergunta é da Rafaela Gonçalves e ela perguntou assim: oi Felipe, tudo bem? Sou daquelas que acredita que todo processo criativo existe uma troca entre a obra e quem está criando. Você acaba colocando algumas coisas da sua bagagem de vida no que está sendo exibido, seja um vídeo ou um livro. Como criar coragem de permitir essa troca, sabendo que isso vai expor coisas tão pessoais? Olha, Rafaela, é um tanto difícil responder essa pergunta sua, porque não existe uma fórmula para criar essa coragem, né? Você simplesmente tem que estar disposto a dar a cara a tapa. E isso é uma coisa muito importante quando você quer seguir a carreira de escritor. É impossível você escrever algo sem colocar ali uma bagagem de valores, pensamentos e experiências que você carrega aí da sua vida. Tem escritor que acha às vezes que consegue escrever um livro que seja completamente imparcial, impessoal, mas não, gente, isso não existe. Por mais que esteja implícito, os valores daquele autor sempre vão estar ali nas entrelinhas. E eu sou o tipo de escritor que não faço nem questão de esconder isso. Quando você lê um livro meu, quem leu os quase completos aí esse mês sabe disso, que você lê ali aquela obra e mesmo que seja uma fantasia, que seja um realismo mágico, você enxerga os meus pensamentos e os meus valores em cada parágrafo. Talvez isso tenha um pouco a ver com o fato do que eu falei na última pergunta, que na minha adolescência eu sempre deixei muito de falar, porque eu sentia que as pessoas não me entendiam quando eu me expressava oralmente. Então eu sempre acabei levando os meus pensamentos, as minhas indignações mais
da escrita. E com certeza essa parte que você falou aí na sua pergunta, Rafa, de toda a escrita ser uma troca de bagagens, troca de experiências, é de fato a parte que eu acho mais incrível na experiência de escrever. Então eu fecho esse vídeo aí com essa mensagem, talvez, né? Estejam abertos a trocar experiências. Leiam, conversem, dialoguem. Vamos tentar fazer do mundo aí um lugar melhor. Cambada, muito obrigado aí pelas perguntas de vocês. Quem não teve a sua pergunta respondida, não se preocupe. Eu pretendo fazer esse quadro aqui do Felipe Responde pelo menos uma vez por mês. Obrigado pela companhia, um beijo e tchau!